meu nome é Dorene. Aos 35 anos, nunca imaginei que ficaria viúva. Quando Jack morreu repentinamente no mês passado, meu mundo desabou. Mas nada me preparou para o que aconteceu depois do funeral dele. Voltei para casa e encontrei minha cunhada, Patrícia, e o marido dela já se mudando, com as malas desfeitas no meu quarto. Patrícia me olhou fixamente nos olhos e disse: "Esta casa agora é minha. Já vendi seus pertences, então saia daqui." Não consegui conter o riso, pois ela não fazia ideia do que estava por vir. Antes de continuar minha história, gostaria de saber de onde você está assistindo. Deixe sua localização nos comentários abaixo. Clique em curtir e inscreva-se para se juntar à nossa comunidade de sobreviventes. Acredite, você vai querer ver como essa história se desenrola. Jack e eu nos conhecemos há 12 anos em um evento beneficente no centro de Chicago. Eu tinha 23 anos e trabalhava como voluntária em um leilão de arte enquanto terminava minha licenciatura. Ele tinha 28 anos e já estava se destacando como consultor financeiro com uma capacidade extraordinária de prever tendências de mercado. Lembro-me perfeitamente do momento. Eu estava organizando uma exposição de paisagens em aquarela quando, sem querer, derrubei um vaso caro. Enquanto eu tentava freneticamente pegá-lo, uma mão se estendeu e o agarrou no ar. Essa mão pertencia a Jack. "Boa defesa", eu disse, sentindo minhas bochechas corarem de vergonha. "Tenho reflexos rápidos", ele respondeu com um sorriso que fez meu coração disparar. Os mercados financeiros não esperam por ninguém. Naquela noite, conversamos por horas sobre tudo, desde a arte renascentista até os negócios da família dele e meus sonhos de ensinar arte para crianças do ensino fundamental. Jack era diferente de qualquer pessoa que eu já tivesse conhecido. Ele vinha de uma família rica, mas não demonstrava isso. Sua inteligência só era comparável à sua gentileza. Nosso romance foi um turbilhão. Em 6 meses, nos casamos em uma pequena cerimônia às margens do Lago Michigan. Sua mãe, Eleanor, estava lá, radiante de alegria e me recebendo calorosamente na família. Notavelmente ausente estava sua irmã, Patrícia, que alegou que uma emergência nos negócios a havia mantido longe. Mais tarde, eu descobriria que esta foi a primeira de muitas ofensas. Jack e eu construímos uma vida maravilhosa juntos. Ele continuou subindo na hierarquia de sua empresa de investimentos enquanto eu conseguia uma vaga como professora de arte na escola primária Westbrook. Alugamos um pequeno apartamento no início, economizando arduamente para a casa dos nossos sonhos. Jack nunca quis depender do dinheiro da família, preferindo construir seu próprio caminho. 5 anos depois de casados, encontramos a casa, uma linda casa em estilo colonial em um bairro arborizado, com um quintal grande e bastante espaço. A casa precisava de reformas, mas vimos seu potencial imediatamente. Os fins de semana eram gastos pintando paredes, restaurando pisos de madeira e cultivando um jardim. Cada prego martelado e semente plantada era um investimento em nosso futuro juntos. A única sombra sobre a nossa felicidade era a nossa luta contra a infertilidade. Depois de 3 anos tentando naturalmente, consultamos especialistas que fizeram inúmeros exames. O diagnóstico foi devastador: eu tinha endometriose grave, o que tornava a gravidez improvável. Discutimos adoção e barriga de aluguel, mas decidimos levar um tempo para processar o processo antes de tomar qualquer decisão. "Família mais do que biologia", dizia Jack, me abraçando forte nas noites em que eu chorava. "Temos um ao outro, e isso basta. O resto vai se encaixar." Ao longo desses desafios, meu relacionamento com Jack só se aprofundou. Ele nunca me fez sentir menos mulher por eu não poder ter filhos. Em vez disso, canalizávamos nossos instintos de cuidado para outras áreas. Eu dedicava ainda mais amor aos meus alunos, enquanto Jack orientava jovens analistas financeiros. Sua dinâmica familiar era complexa. A família Harrington havia construído sua riqueza ao longo de gerações por meio do mercado imobiliário e, posteriormente, se diversificou em diversos investimentos. O pai de Jack, Thomas, era um homem severo e exigente, que esperava que seus filhos conquistassem seu lugar nos negócios da família. Jack trabalhava arduamente para provar seu valor, enquanto Patrícia adotava uma abordagem diferente, recorrendo ao charme e à manipulação para garantir sua posição. Eleanor, a mãe de Jack, tornou-se como uma segunda mãe para mim. Após a morte de Thomas, 6 anos atrás, ela se mudou para uma casa menor, mas continuou ativa em trabalhos comunitários e questões familiares.
Ela sempre me dizia o quanto estava feliz por Jack ter me encontrado, dizendo que eu despertava o melhor do filho dela. Patrícia sempre se ressentiu da facilidade com que as coisas aconteciam para Jack, confidenciou Eleanor certa vez, durante um chá. Ele herdou a vocação para os negócios do pai, mas a minha compaixão. Patrícia é pura ambição, sem nenhuma ética. Patrícia se casou com Robert há cerca de 8 anos. Ele vinha de uma família rica, mas tinha pouco dinheiro, tendo desperdiçado a maior parte de sua herança em empreendimentos fracassados. Nós 4 raramente convivíamos juntos. Quando convivíamos, Patrícia fazia comentários sutis sobre nosso estilo de vida modesto ou minha carreira como apenas professora. Nos últimos 2 anos do nosso casamento, Jack passou cada vez mais horas em seu escritório em casa. Ele explicou que estava trabalhando em um projeto especial que exigia discrição. Eu respeitava sua privacidade, embora às vezes lhe levasse café e desse uma olhada em planilhas e documentos. Ele parecia preocupado às vezes, mas rapidamente sorria e mudava de assunto quando eu perguntava o que estava errado. Só alguns assuntos de família, ele dizia. Nada com que você se preocupe. 3 meses antes de falecer, Jack atualizou seu seguro de vida e me pediu para me encontrar com seu advogado, Daniel, para revisar nossos testamentos. Achei que era apenas um planejamento financeiro responsável. Não fazia ideia de que ele estava se preparando para uma tempestade que se formava logo ali no horizonte. O dia da morte de Jack começou como qualquer outra terça-feira. Ele me deu um beijo de despedida às 7h30 da manhã, prometeu comprar comida tailandesa para o jantar e foi para o seu escritório no centro da cidade. Eu fui para a escola, ensinando meus alunos do 3º ano a criar esculturas de papel machê. Logo depois do almoço, durante meu período de planejamento, meu telefone tocou. Era Sylvia, a assistente de Jack. Dorene, sua voz tremia, Jack desmaiou durante uma reunião. Os paramédicos estão levando-o para o Northwestern Memorial. Parece sério. Você precisa vir agora. O mundo se inclinou em seu eixo. Lembro-me de deixar cair minha caneca de café, cacos de cerâmica se espalhando pelo chão como se minha vida tivesse sido repentinamente fragmentada. Meu diretor me levou ao hospital depois de ver a cor sumir do meu rosto. A viagem de 20 minutos pareceu horas enquanto navegávamos no trânsito de Chicago, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia enviar uma mensagem de texto para Eleanor. Quando cheguei ao pronto-socorro, soube imediatamente pela expressão do médico, Jack havia sofrido um ataque cardíaco fulminante. Apesar de todos os esforços, ele se foi. Aos 40 anos, meu marido simplesmente deixou de existir. Provavelmente havia uma cardiopatia congênita não diagnosticada, explicou o médico gentilmente. Às vezes, essas coisas só apresentam sintomas quando é tarde demais. Desabei em uma cadeira, incapaz de processar as palavras. Jack havia mencionado dor no peito ocasionalmente no último ano, mas nós 2 descartamos como estresse ou indigestão. Ele era jovem, saudável e cuidadoso com a dieta. Ataques cardíacos aconteciam com homens mais velhos, não com quarentões vibrantes com a vida inteira pela frente. Eleanor chegou 30 minutos depois, com um rosto pálido de tristeza. Abraçamo-nos, 2 mulheres unidas pelo amor ao mesmo homem. Ela já havia perdido o marido e agora o filho. A injustiça parecia grande demais para suportar. Patrícia e Robert apareceram 1 hora depois. Enquanto Eleanor e eu ainda soluçávamos abraçados, Patrícia imediatamente pediu para ver os pertences pessoais de Jack. Seus olhos estavam secos, sua postura profissional. Preciso das chaves e do telefone dele, anunciou a enfermeira. Como irmã dele, tenho responsabilidades com a família. Eu estava perturbada demais para discutir enquanto ela recolhia os pertences de Jack, incluindo seu relógio e carteira caros. Ela fingiu confortar Eleanor, mas mal me cumprimentou, exceto para perguntar se eu já havia contatado o advogado de Jack. O Daniel já me ligou, eu disse, entorpecida. Ele mencionou assuntos urgentes, mas não posso pensar nisso agora. Os olhos de Patrícia se estreitaram ligeiramente. Que assuntos ele especificou? Não, respondi. E não posso falar sobre isso agora. Meu marido acabou de falecer. Os 3 dias seguintes passaram em um turbilhão de luto e tarefas administrativas surreais, certidões de óbito, arranjos para o funeral, redação do obituário. Eu me movia por tudo isso como um fantasma, dormindo aos trancos e barrancos, comendo apenas quando Eleanor insistia.
Minha melhor amiga, Vanessa, veio ficar comigo, atendendo ligações e visitas quando eu não conseguia encará-las. Patrícia subitamente se autonomeou agente funerária, ignorando meus desejos a todo momento. O serviço simples e íntimo que eu queria se tornou um evento elaborado com parceiros de negócios que eu mal conhecia. Ela insistiu em um caixão aberto apesar das minhas objeções, escolheu flores que Jack teria odiado e até mudou a seleção musical. A família Harrington tem tradições, disse ela, com desdém, quando protestei. Jack gostaria que as coisas fossem feitas corretamente. Daniel chamou mais 2 vezes, com um tom cada vez mais urgente, mas adiei a conversa para depois do funeral. Eu não suportaria discutir testamentos e bens enquanto o corpo do meu marido ainda não estivesse enterrado. O funeral em si foi um borrão de roupas pretas e olhares de compaixão. Fiquei parada ao lado do túmulo, minhas pernas ameaçando ceder enquanto baixavam o caixão de Jack para o chão. Eleanor segurava minha mão de um lado, Vanessa do outro. Patrícia estava em pé à nossa frente, com uma expressão indecifrável, enquanto jogava uma rosa branca no caixão. Mais tarde, na recepção na casa de Eleanor, ouvi Patrícia conversando com Robert. Assim que o testamento for lido, tudo vai se acertar, disse ela. A casa deve voltar a ser propriedade da família, agora que Jack não tem herdeiros. Afastei-me, incapaz de assimilar o que ela queria dizer. Tudo o que eu queria era voltar para casa, me aconchegar na cama que Jack e eu tínhamos compartilhado, sentir o cheiro do travesseiro dele enquanto ainda podia. Depois da recepção do funeral, eu estava emocional e fisicamente exausto. Vanessa se ofereceu para passar mais uma noite, mas insisti que precisava de um tempo sozinho em casa para processar tudo. Ela concordou relutantemente, me fazendo prometer que ligaria se precisasse de alguma coisa. Dirigi para casa atordoado, entrando na garagem bem na hora do pôr do sol. O primeiro sinal de que algo estava errado foi o SUV de luxo desconhecido estacionado na minha vaga. Então notei que as luzes da sala estavam acesas, embora eu definitivamente tivesse desligado tudo naquela manhã. Com crescente inquietação, destranquei a porta da frente e entrei. Os móveis haviam sido reorganizados. A poltrona de couro favorita de Jack havia sumido, substituída por uma antiguidade ornamentada que eu reconheci da casa de Patrícia. Fotos de família haviam sido removidas da prateleira, e o ar cheirava a um perfume desconhecido. Finalmente decidiu aparecer, não é? A voz de Patrícia veio da porta da cozinha. Ela estava lá, segurando uma taça de vinho, o meu vinho, da coleção que Jack e eu tínhamos construído juntos. O que você está fazendo na minha casa? Perguntei, chocada demais para ainda estar com raiva. Correção, a casa da família Harrington, ela disse suavemente. Robert e eu nos mudamos. Como se fosse um sinal, Robert apareceu do andar de cima, parecendo desconfortável, mas determinado. Dorene, achamos que você gostaria de um tempo longe daqui. Muitas lembranças. Você pensou errado, eu disse, recuperando a voz. Esta é a minha casa. Por favor, vá embora. Patrícia riu, um som frio e sem humor a receio que isso não vá acontecer. Esta propriedade pertence ao fundo da família Harrington agora que Jack se foi sem filhos. Certamente ele lhe explicou isso. Isso é ridículo, eu disse. Compramos esta casa juntos. Meu nome está na escritura. Um detalhe técnico, Patrícia acenou com desdém. Papai sempre quis que as propriedades da família permanecessem com os arringos de sangue. Jack sabia disso. Entrei mais na casa e notei mais mudanças. Meus quadros haviam desaparecido das paredes. O aparador antigo que Jack havia reformado para o nosso aniversário havia sumido. Onde estão minhas coisas? Perguntei. Já vendi algumas das peças menos importantes, disse Patrícia, casualmente. O resto está guardado até você providenciar para buscá-las. Guardei a lista aqui em algum lugar. Ela vasculhou uma gaveta que antes guardava nossos cardápios de comida para a viagem. Você vendeu meus pertences? Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Os menos valiosos, sim. As peças de arte e antiguidades pertencem à família, de qualquer forma. Ela me entregou uma lista rabiscada às pressas. Você pode levar seus itens pessoais e roupas. Minhas mãos tremiam enquanto eu olhava a lista, a porcelana da minha avó marcada como doada, os presentes de casamento marcados como vendidos, as fotos de família descritas como descartadas.
Isso é ilegal, eu disse. Você não pode simplesmente se mudar e vender minhas coisas. A expressão de Patrícia endureceu. Olha isso. Ela tirou um documento amarelado da bolsa. Este é o testamento original do meu pai, de 20 anos atrás. Ele declara claramente que todos os bens da família retornam ao fundo se um Harrington morrer sem deixar descendentes. Dei uma olhada no documento. Era de fato o testamento de Thomas Harrington, mas obviamente havia sido substituído por documentos mais recentes após sua morte, 6 anos antes. Isso não tem importância, eu disse. O espólio do seu pai foi quitado anos atrás. Esta casa foi comprada após a morte dele com o nosso dinheiro. Dinheiro que Jack ganhava trabalhando nos negócios da família, retrucou Patrícia. Dinheiro que era, por direito, parte da herança dele. Robert pigarreou, incomodado. Talvez devêssemos discutir isso com os advogados presentes. Não há nada para discutir, Patrícia retrucou. Dorene já estava de saída. Não é, Dorene? Eu me mantive firme. Isso é loucura. Eu não vou a lugar nenhum. O rosto de Patrícia se transformou em algo feio. Deixe-me deixar isso bem claro. Você falhou na única coisa que Jack precisava de você. Você não conseguiu dar filhos a ele. Você não tem direito ao legado dos Harrington. Esta casa e tudo o que há nela agora pertencem à família. Sua crueldade me tirou o fôlego. 5 anos de dor por causa de nossas lutas contra a infertilidade jogados na minha cara no dia em que enterrei meu marido. Como ousa, sussurrei. A verdade dói, não é? Disse ela. Jack me confidenciou o quanto estava decepcionado. Por que você acha que ele passava tanto tempo no escritório? Ele estava evitando voltar para casa, para você. Lágrimas queimaram meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Você está mentindo. Estou? Então por que ele nunca mudou o Antigo Testamento da família? Ele sabia o que aconteceria quando morresse. Ela se aproximou. Você tem até amanhã para fazer uma mala. Qualquer coisa que você deixar para trás será considerada propriedade abandonada. Robert, pelo menos, teve a decência de parecer envergonhado. Podemos guardar suas coisas temporariamente, Dorene, até você encontrar outro lugar. Esta é a minha casa, gritei, finalmente perdendo a compostura. Você não pode simplesmente levá-la. Patrícia fez um sinal para alguém que eu não tinha notado. Um homem uniformizado de segurança surgiu das sombras da sala de jantar. Este é Frank. Ele a acompanhará até a saída, se necessário. Já entrei com uma ação judicial junto ao advogado da família. Até que seja resolvido, temos tanto direito de estar aqui quanto você. Em desvantagem e sobrecarregada, refugiei-me no quarto principal para recolher alguns itens essenciais, apenas para descobrir que Patrícia e Robert já os tinham recolhido. Minhas roupas estavam enfiadas em sacos de lixo no quarto de hóspedes. Meu porta-joias havia sido esvaziado, exceto pelas poucas peças de roupa que eu possuía. Até a aliança de casamento de Jack, que o hospital havia me devolvido, havia sumido da minha bolsa. Enquanto eu arrumava a mala às pressas, meu telefone tocou. Era Eleanor, soluçando. Dorene, a Patrícia me proibiu de visitar o túmulo do Jack. Ela diz que, como executora, controla todo o acesso aos jazigos da família. Ela mudou o código do portão do cemitério. Meu próprio filho, e eu não posso nem levar flores para ele. Eleanor, me escuta, eu disse, tentando manter a calma por ela. A Patrícia perdeu a cabeça. Ela e o Robert se mudaram para minha casa e dizem que agora ela pertence a eles. Eles venderam ou guardaram a maioria dos meus pertences. Meu Deus, Eleanor ofegou. Eu estava com medo disso. O Jack me avisou que ela poderia tentar alguma coisa, mas isso está além do que ele imaginava. O Jack sabia? Perguntei, confusa. Agora não, querida. Não pelo telefone. Para onde você vai? Para a casa da Vanessa? Acho que só temporariamente, até eu resolver isso. Ótimo. Fique em segurança. Amanhã cedo ligo para o Daniel. Enquanto eu arrastava minha mala escada abaixo, Patrícia observava com satisfação. Só mais uma coisa, disse ela. Vou precisar das chaves da sua casa.
Olhei para ela, incrédula. Você está roubando a minha casa e espera que eu entregue as chaves? Não é roubo quando ela é nossa por direito, respondeu ela friamente. As chaves, por favor. Deixei-as cair no chão aos seus pés e saí pela porta da frente, sem saber se algum dia voltaria. Vanessa ficou horrorizada quando cheguei ao seu apartamento com uma mala e uma história que parecia bizarra demais para ser verdade. Ela me serviu uma bebida forte e ligou para o irmão, que por acaso era policial. Infelizmente, este é um assunto civil, explicou ele após ouvir minha história. Como o nome dela consta em documentos, mesmo os desatualizados, e ela é familiar, a polícia não pode simplesmente removê-la. Você precisará de uma ordem judicial de emergência. Passei uma noite inquieta no sofá-cama de Vanessa, alternando entre lágrimas e fúria. Logo de manhã, liguei para Daniel Woods, o advogado de Jack. Sua resposta foi imediata. Estou tentando falar com você, disse ele, com urgência. Jack deixou instruções específicas caso algo acontecesse com ele. Você pode vir ao meu escritório imediatamente? Uma hora depois, sentei-me em frente a Daniel em seu escritório no centro da cidade. Ele estava na casa dos 60 anos, com olhos gentis por trás de óculos de aro fino e uma reputação de meticulosa atenção aos detalhes. Jack confiava nele implicitamente. Primeiro, deixe-me expressar minhas mais profundas condolências, começou Daniel. Jack não era apenas um cliente, mas um amigo. Obrigada, eu disse automaticamente. Daniel, Patrícia assumiu a minha casa. Ela afirma que pertence ao fundo da família agora que Jack se foi. Daniel franziu a testa. Isso é completamente falso. O Jack foi muito claro sobre seus desejos. Ele atualizou o testamento no mês passado. Minha cabeça se ergueu de repente. Mês passado? Por quê? Acho melhor o Jack se explicar, disse Daniel, enigmaticamente. Ele destrancou uma gaveta e tirou um envelope lacrado com meu nome escrito na letra familiar do Jack. Ele me pediu para te entregar isso se algo acontecesse com ele. Com dedos trêmulos, abri o envelope e comecei a ler. Minha querida Dorene. Se você está lendo isso, o pior já aconteceu. Lamento muito deixá-lo sozinho para enfrentar o que vem a seguir. Espero resolver esta situação enquanto estou vivo, mas se não conseguisse, precisava garantir que você estivesse protegido. No último ano, tenho investigado irregularidades financeiras nos negócios da família. O que descobri me chocou. Patrícia vem desviando dinheiro da empresa sistematicamente há pelo menos 10 anos, possivelmente mais. Milhões de dólares desviados por meio de empresas de fachada, faturas falsificadas, contas manipuladas. Quando a confrontei há 3 meses, ela ameaçou destruí-lo se eu a expusesse. Tenho reunido evidências para apresentar ao conselho e às autoridades, mas primeiro precisava ter certeza de que você estava seguro. No meu escritório, atrás da pintura do Lago Michigan, há um cofre de parede. A combinação é a data do nosso aniversário. Lá dentro, você encontrará um pendrive com todas as evidências que coletei, incluindo gravações das ameaças de Patrícia. Atualizei meu testamento para garantir que tudo o que possuo passe diretamente para você. A casa é só sua. Também criei um fundo fiduciário ao qual Patrícia não pode ter acesso em hipótese alguma. Confie no Daniel. Confie na minha mãe. Não confie no Robert. Ele sabe o que a Patrícia anda fazendo e se beneficiou disso, embora eu ache que ele seja mais fraco do que malicioso. Eu te amo mais do que consigo expressar. Você foi a melhor coisa da minha vida. Sempre seu. Jack. Fiquei olhando para a carta, sem conseguir falar. Daniel esperou pacientemente enquanto eu processava aquela bomba. Ele sabia, sussurrei finalmente. Ele sabia que poderia morrer. Jack estava preocupado com a saúde dele, admitiu Daniel. Ele mencionou dores no peito, tonturas. Queria tudo em ordem, só por precaução. E Patrícia, ele te contou o que ela fez? Daniel assentiu gravemente. Não em detalhes, mas o suficiente para que eu entendesse a gravidade. O testamento atualizado é bem específico. Tudo que Jack possuía passa diretamente para você, com cláusulas para os cuidados de Eleanor. Não há qualquer reivindicação de fundo familiar sobre a sua casa. Patrícia não tem base legal para se basear.
Mas ela já está lá com os seguranças. Ela vendeu meus pertences. Isso é roubo e invasão de domicílio, disse Daniel com firmeza. Vamos entrar com um pedido de liminar hoje, mas primeiro precisamos proteger aquele pendrive. É a sua melhor opção. Vanessa me levou até minha casa durante o horário de almoço da Patrícia. Estacionamos na mesma rua e nos aproximamos com cautela. Como Jack temia, as fechaduras haviam sido trocadas. Felizmente, em nosso entusiasmo pela reforma, instalamos uma chave escondida em uma pedra falsa perto do galpão do jardim. A casa estava vazia quando entramos pela porta dos fundos. Fui rapidamente ao escritório de Jack, encontrando-o praticamente intocado. Patrícia provavelmente estava ocupada demais vendendo meus pertences para investigar aquele cômodo ainda. A pintura do Lago Michigan ainda estava pendurada na parede. Atrás dela, exatamente como Jack descreveu, havia um pequeno cofre de parede. Minhas mãos tremiam quando digitei a data do nosso aniversário. O cofre se abriu, revelando vários itens: o pendrive, um envelope com dinheiro, nossos passaportes e uma caixinha contendo o relógio de bolso do avô de Jack, que eu achava que Patrícia tinha pegado do hospital. Estávamos prestes a sair quando notei que o laptop de Jack ainda estava na gaveta da mesa. Peguei-o também, sabendo que poderia conter informações adicionais. De volta ao apartamento de Vanessa, conectei o pendrive. Ele continha centenas de arquivos, meticulosamente organizados, registros financeiros mostrando transferências de dinheiro para contas no exterior em nome de Patrícia, e-mails em que ela autorizava transações fraudulentas, fotos de documentos com assinaturas falsas e, o mais contundente de tudo, uma gravação de áudio de Patrícia ameaçando Jack quando ele a confrontou. Se você contar isso a alguém, vou garantir que Dorene perca tudo, rosnou sua voz nos alto-falantes do computador. A casa, a reputação dela, o emprego dela. Tenho amigos em todos os lugares. Jack, se me trair, vocês dois vão se arrepender. Também descobri e-mails entre Jack e os membros do conselho da empresa familiar, expondo suas preocupações em linguagem cuidadosa e comedida. Ele vinha construindo um caso, reunindo aliados, preparando-se para expor Patrícia na próxima reunião anual do conselho. Mas seu coração cedeu antes que ele pudesse terminar o que começou. Naquela tarde, Eleanor ligou. Dorene, encontrei algo que você deveria ver. Fotos e cartas antigas de família. Elas contextualizam o que vem acontecendo. Você pode vir aqui? Na casa de Eleanor, ela me mostrou uma coleção de recordações familiares que abrangem décadas. Fotos de Jack e Patrícia quando crianças mostravam um padrão. Em cada foto, Patrícia tentava se apropriar de tudo que Jack tinha, seus brinquedos, seus prêmios, seu lugar ao lado do pai. Thomas favorecia Jack, explicou Eleanor com tristeza, não porque amasse menos Patrícia, mas porque Jack tinha um talento natural para os negócios. Patrícia se ressentia profundamente disso. Quando Thomas morreu e deixou Jack no comando de partes significativas da empresa, algo em Patrícia se rompeu. Ela se sentiu enganada. Isso não justifica roubar milhões, eu disse. Claro que não, concordou Eleanor. Nada justifica o que ela fez, especialmente com você depois de perder Jack. Entre as cartas, havia correspondências trocadas entre Jack e seu pai anos atrás, discutindo o futuro da empresa. Thomas declarou explicitamente que as casas da família compradas com recursos pessoais nunca fizeram parte do patrimônio da empresa. A alegação de Patrícia sobre a casa era completamente inventada. Munido desse conhecimento e das provas de Jack, voltei ao escritório de Daniel. Ele já havia entrado com um pedido de audiência de emergência e se preparava para solicitar uma investigação criminal. Isso vai além de uma disputa familiar, disse ele, sério. Isso é fraude criminal grave. O conselho da empresa precisa ver essas provas imediatamente. Na manhã seguinte, recebi uma carta registrada da advogada de Patrícia, alegando que, como parente mais próxima de Jack, ela estava contestando a validade de qualquer testamento que deixasse bens para mim. Ela alegou que eu havia exercido influência indevida sobre Jack durante um período de incapacidade. Isso é um absurdo, disse a Daniel por telefone. Jack estava em perfeito juízo até o momento de sua morte. É uma tática de protelação, explicou Daniel. Ela está tentando manter o controle dos bens enquanto o caso se arrasta no tribunal. Enquanto isso, ela pode continuar liquidando o que conseguir.
Naquele mesmo dia, descobri que Patrícia havia trocado as fechaduras do nosso cofre e esvaziado as joias valiosas que pertenceram à minha mãe. Quando confrontei o gerente do banco, ele, pedindo desculpas, me mostrou um documento com o que parecia ser minha assinatura, autorizando Patrícia como consignatária. A assinatura era claramente falsificada. Meu telefone começou a tocar com ligações de amigos e parentes distantes, todos fazendo perguntas estranhas. Jack e eu estávamos tendo problemas conjugais? Era verdade que eu havia me recusado a ter filhos? Eu sabia dos outros relacionamentos de Jack? Patrícia estava espalhando boatos maldosos, tentando me pintar como uma interesseira que havia prendido Jack em um casamento infeliz. A situação piorou quando tentei voltar ao trabalho. A diretora me chamou à sua sala com uma expressão preocupada. Dorene, recebemos algumas ligações preocupantes sobre a sua estabilidade, disse ela cuidadosamente. Uma mulher que se identificou como sua cunhada expressou preocupação de que você talvez não esteja emocionalmente preparada para conviver com crianças neste momento. Ela está tentando destruir a minha vida, eu disse, lutando contra as lágrimas. Nada do que ela está dizendo é verdade. Eu acredito em você, garantiu minha diretora. Mas a política do distrito exige que eu a coloque em licença remunerada até que isso seja resolvido. Sinto muito. Sem minha casa, muitos dos meus bens e agora temporariamente sem meu emprego, senti que Patrícia apertava o cerco à minha vida. Naquela noite, recebi mensagens ameaçadoras de sua advogada, avisando que, se eu a processasse, ela revelaria informações que prejudicariam minha reputação profissional permanentemente. No dia seguinte, Vanessa e eu passamos de carro pela minha casa e descobrimos que Patrícia havia contratado seguranças particulares que nos pararam no final da entrada da garagem. Os jardins que Jack e eu tínhamos plantado com carinho estavam sendo arrancados para o que parecia ser a instalação de uma piscina. Vocês não podem nem entrar na propriedade sem a permissão da Sra. Harrington, informou o segurança. Eu sou a Sra. Harrington, eu disse com os dentes cerrados. Não, segundo meu empregador, ele respondeu friamente. Mais tarde naquela semana, Eleanor me ligou em pânico. Patrícia estava aqui com o advogado dela. Ela exigiu que eu assinasse os papéis dando a ela autoridade sobre os bens restantes de Thomas. Quando recusei, ela ameaçou contestar minha competência e me colocar em uma casa de repouso. Corri para a casa de Eleanor e a encontrei abalada, mas decidida. Não vou ceder à intimidação dela, declarou ela. Thomas ficaria horrorizado com o que ela se tornou. Enquanto eu estava lá, Robert ligou, pedindo para nos encontrarmos em particular. Contrariando o conselho de Eleanor, concordei em encontrá-lo em um café no meio do caminho entre nossas casas. Não posso ficar muito tempo, disse ele, nervoso, olhando por cima do ombro como se esperasse que Patrícia aparecesse. Você precisa saber que Patrícia foi longe demais. Eu nunca concordei em te expulsar da sua própria casa. Mesmo assim, você continua morando lá, apontei friamente. Ele teve a delicadeza de parecer envergonhado. Estou tentando amenizar os danos. Ela queria jogar fora todas as suas lembranças pessoais. Tenho guardado secretamente coisas que sei que devem ser importantes para você. Por que você está me contando isso agora? Porque ela está falsificando documentos, sussurrou ele. Não apenas assinaturas em formulários bancários. Ela está criando registros corporativos retroativos, atas de diretoria falsas, até mesmo um aditamento fraudulento ao Antigo Testamento de Jack. Ela tem alguém dentro do cartório ajudando-a. Você precisa ir à polícia, insisti. Robert empalideceu. Você não entende. Ela também tem coisas contra mim. Improbidades financeiras em que estive envolvido. Ela vai garantir que eu a acompanhe. Então me ajude anonimamente, sugeri. Diga-me onde procurar, o que observar. Ele deslizou um papel dobrado sobre a mesa. Estas são as datas e os números dos documentos dos registros que ela alterou, o nome do contato dela no cartório, os números das contas das transferências para o exterior. Ele se levantou para sair. Eu nunca estive aqui. Você nunca me viu. O dia seguinte trouxe outro golpe. Eleanor foi hospitalizada com dores no peito após um confronto com Patrícia no mausoléu da família. Patrícia também havia trocado as fechaduras do local, impedindo Eleanor de visitar os túmulos do marido e do filho. O médico disse que foi angina de estresse, relatou Vanessa após visitar Eleanor.
Ela vai se recuperar, mas precisa evitar novos confrontos. A essa altura, a notícia da disputa já havia se espalhado pela família. As pessoas começaram a tomar partido. Aqueles que se beneficiavam da posição de Patrícia na empresa a apoiavam. Outros, que testemunharam sua manipulação ao longo dos anos, se uniram a mim e a Eleanor. O jantar de domingo na casa do primo George se transformou em uma discussão acalorada quando as alegações de Patrícia foram contestadas por Simon, amigo de infância de Jack, que sabia a verdade sobre o nosso casamento. Durante todo esse tempo, Daniel trabalhou incansavelmente no processo judicial, entrando com pedidos de congelamento de bens, apresentando provas das falsificações de Patrícia e pressionando por acusações criminais. Mas a justiça andava devagar, enquanto a destruição da minha vida por Patrícia se acelerava. A gota d'água veio quando Patrícia, de alguma forma, conseguiu acesso à minha conta de e-mail e enviou cartas de demissão para minha escola e para o programa de arteterapia infantil onde eu era voluntária. Quando descobri e contestei essas mensagens, o dano aos meus relacionamentos profissionais já era significativo. Precisamos acabar com isso, eu disse a Daniel durante uma reunião de emergência. Não posso continuar me defendendo enquanto ela desmantela tudo o que me importa. A audiência está marcada para a semana que vem, ele me garantiu. Enquanto isso, entrei em contato com os membros do conselho da empresa que Jack havia contatado. Eles autorizaram discretamente uma auditoria forense com base nas evidências que você forneceu. Semana que vem pode ser tarde demais para Eleanor, eu disse. O estresse está literalmente matando ela. A expressão de Daniel se suavizou. Há uma outra opção. Jack deixou uma carta lacrada para ser aberta apenas em circunstâncias específicas. Acho que essas circunstâncias já chegaram. A manhã da audiência de emergência chegou com uma sensação de mau agouro. Eu mal tinha dormido, repassando meu depoimento com Daniel até depois da meia-noite. Eleanor tinha recebido alta do hospital, mas estava fraca demais para comparecer. Ela me deu sua aliança para usar como reforço. Thomas me deu isso há 50 anos, disse ela, pressionando-a na minha palma. Ela sobreviveu a crises piores que a de Patrícia. O tribunal estava tenso quando Patrícia e Robert chegaram com seu advogado, um homem com aparência de tubarão chamado Victor Lawson, conhecido por táticas agressivas. Patrícia parecia confiante em um terno caro, cumprimentando os familiares na galeria como se estivesse chegando para uma celebração de vitória. Quando o juiz entrou, Daniel pediu um breve adiamento. Meritíssimo, acabamos de receber provas cruciais que se relacionam diretamente com este caso. Representantes da Harrington Investments estão a caminho e solicitaram a oportunidade de se dirigir ao tribunal. A expressão presunçosa de Patrícia vacilou ligeiramente. O juiz concedeu um recesso de 30 minutos, durante o qual Patrícia se aconchegou intensamente com seu advogado, lançando-me olhares desconfiados. Quando o tribunal recomeçou, 3 homens de rosto sério, de terno, juntaram-se a nós. Reconheci-os como membros seniores do conselho da empresa familiar. O mais velho, Walter Davidson, fora o amigo e conselheiro mais próximo de Thomas Harrington. Meritíssimo, começou Daniel, antes de abordar as alegações específicas sobre a residência Harrington, acreditamos ser essencial estabelecer o contexto das ações e da credibilidade da senhora Patrícia Miller. Patrícia se mexeu, desconfortável, quando Daniel se aproximou com o pendrive e o laptop de Jack. Foram reveladas evidências de que a senhora Miller vem desviando dinheiro sistematicamente da Harrington Investments há mais de uma década. O falecido Jackson Harrington descobriu essa atividade criminosa e se preparava para apresentar suas descobertas ao conselho e às autoridades policiais quando faleceu tragicamente. Victor Lawson levantou-se de um salto. Objeção. Essas alegações infundadas são completamente irrelevantes para a questão da propriedade do imóvel perante o tribunal. Pelo contrário, rebateu Daniel suavemente, elas estabelecem um padrão de atividade fraudulenta e estão diretamente relacionadas às reivindicações atuais da senhora Miller sobre a casa do meu cliente. O juiz permitiu que Daniel continuasse. Durante a hora seguinte, ele apresentou metodicamente as provas de Jack, registros financeiros mostrando milhões desviados para contas controladas por Patrícia, e-mails em que ela dava instruções para falsificar faturas, a gravação dela ameaçando Jack e a mim. O rosto de Patrícia se transformou de confiança para raiva e depois para medo à medida que as provas se acumulavam. Quando o áudio de suas ameaças tocou, vários familiares ficaram boquiabertos. Robert olhou para o chão, sem querer encarar ninguém.
Além disso, continuou Daniel, temos provas de que a senhora Miller se envolveu em arrombamento, roubo de bens pessoais, falsificação de diversos documentos e apresentação de relatórios falsos a instituições financeiras. Ela vendeu propriedades pertencentes à minha cliente, proibiu familiares de visitar túmulos e praticou calúnia e difamação para prejudicar a reputação pessoal e profissional da senhora Dorene Harrington. Victor Lawson tentou repetidamente contestar, mas as evidências eram contundentes. A expressão do juiz tornou-se cada vez mais grave. Walter Davidson aproximou-se do tribunal. Meritíssimo, em nome da Harrington Investments, posso confirmar que nossa auditoria interna preliminar corroborou essas alegações. Já congelamos todas as contas da empresa às quais a senhora Miller teve acesso e estamos cooperando com as autoridades federais em uma investigação completa. Patrícia finalmente cedeu. Isso é uma conspiração, gritou ela, levantando-se do assento. Jack estava tentando me expulsar. Ele sempre ficava com tudo: a companhia, a aprovação do pai, o amor da mãe. Aquela casa deveria ter sido minha. Senhora Miller, controle-se, alertou o juiz. A casa foi comprada com os fundos que minha cliente e o marido ganharam, afirmou Daniel calmamente. Nunca foi propriedade da empresa nem parte de qualquer fundo familiar. Tenho aqui a escritura original e os documentos da hipoteca mostrando que foi adquirida anos após a morte de Thomas Harrington, sem qualquer ligação com os bens da família. O juiz examinou os documentos cuidadosamente. Parecem estar em ordem. Senhora Miller, a senhora possui documentação que comprove sua reivindicação sobre esta propriedade? O advogado de Patrícia sussurrou com urgência em seu ouvido, mas ela o empurrou. Meu pai sempre quis que as propriedades da família ficassem com os arringos de sangue. Ela não pode ter filhos. Ela não tem direito ao nosso legado. Um murmúrio percorreu o tribunal diante dessa declaração cruel. A expressão do juiz endureceu. Senhora Miller, não só não vejo nenhuma reivindicação legal válida sobre a propriedade em questão, como suas ações parecem constituir vários crimes graves. Estou concedendo a liminar de emergência ordenando que você desocupe a propriedade imediatamente e devolva todos os itens removidos. Além disso, estou emitindo uma ordem de restrição proibindo-a de contatar a senhora Harrington ou entrar na propriedade em qualquer circunstância. O rosto de Patrícia se contorceu de raiva. Isso não acabou, sibilou ela para mim. Na verdade, acabou, disse uma voz vinda do fundo da sala. 2 policiais entraram, acompanhados por uma mulher de terno escuro que exibia um distintivo do FBI. Patrícia Miller, anunciou o agente do FBI, você está presa por fraude eletrônica, apropriação indébita e crimes financeiros entre estados. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto Patrícia era algemada, seu advogado tentou intervir. O agente do FBI simplesmente lhe entregou um mandado. Temos um mandado de busca na residência e no escritório dela. Outras acusações podem surgir. O último olhar de Patrícia para mim enquanto era levada continha uma vida inteira de amargura e raiva. Robert permaneceu sentado, com a cabeça entre as mãos. Quando o tribunal se esvaziou, Walter Davidson se aproximou de mim. Dorene, Jack falou muito bem de você. Ele estava construindo um caso contra Patrícia há meses. O conselho resistiu a investigar suas alegações inicialmente, não querendo acreditar que um Harrington pudesse trair a família dessa forma. Quando ele morreu, tememos que as provas morressem com ele. Ele garantiu que isso não acontecesse, eu disse suavemente, segurando a carta de Jack no bolso. A empresa tem uma dívida de gratidão com você, continuou Walter. Se houver algo que possamos fazer? Só garanta que Eleanor seja bem cuidada, respondi. Ela já sofreu o suficiente. Do lado de fora do tribunal, Robert se aproximou hesitante. Dorene, quero que você saiba que eu não fazia ideia de até onde Patrícia iria. O que ela disse sobre você e Jack eram mentiras. Seu casamento era o que o nosso deveria ter sido. Você ficou parado enquanto ela me expulsava da minha própria casa, lembrei-o, eu sei. Vou pedir o divórcio amanhã. Já tirei minhas coisas da sua casa. Ele me entregou uma chave. Os seguranças foram dispensados. Guardei o que pude dos seus pertences. Peguei a chave sem agradecer. Qualquer compaixão que eu pudesse sentir por Robert foi ofuscada por sua covardia quando mais importava.
Enquanto Vanessa me levava para casa, senti uma mistura complexa de vingança, tristeza e exaustão. A casa apareceu e, pela primeira vez desde a morte de Jack, senti uma pequena sensação de paz. Esta era a nossa casa, e eu finalmente estava voltando para ela. As semanas seguintes à prisão de Patrícia foram um turbilhão de processos judiciais e controle de danos. Ela enfrentou múltiplas acusações federais pelo esquema de apropriação indébita, além de acusações estaduais adicionais por arrombamento, roubo e falsificação. Apesar dos esforços de seu advogado para garantir fiança, o juiz a considerou em risco de fuga devido às contas no exterior e ao seu desrespeito demonstrado à lei. Robert pediu o divórcio e cooperou com os promotores em troca de clemência. Seu depoimento revelou que a extensão dos crimes de Patrícia se estendia por um período muito mais longo do que Jack havia descoberto. Embora Robert enfrentasse consequências por seu papel, sua cooperação reduziu significativamente sua potencial sentença. Recuperar minha casa foi ao mesmo tempo curativo e doloroso. Muitos dos meus pertences haviam desaparecido, vendidos para sempre a compradores desavisados por todo o país. Os jardins haviam sido parcialmente destruídos e Patrícia havia pintado vários cômodos com cores berrantes por despeito. Mas a estrutura em si, o lar que Jack e eu havíamos criado com tanto carinho, permaneceu intacta. Eleanor se mudou para a casa de hóspedes na minha propriedade depois que seu médico a desaconselhou a morar sozinha. Sua presença era um conforto para nós dois. Juntos, separamos os pertences de Jack, compartilhando histórias e lágrimas enquanto decidíamos o que manter, doar ou armazenar. Jack sempre disse que você era a âncora dele, Eleanor me disse uma noite, enquanto revirávamos álbuns de fotos. Quando Thomas morreu, Jack lutou com a responsabilidade que repentinamente lhe foi imposta. Então ele voltava para casa, para você, e se lembrava do que realmente importava. As consequências financeiras foram complicadas, mas acabaram sendo resolvidas a meu favor. O seguro de vida de Jack me proporcionou uma segurança substancial. O conselho da empresa, ansioso para me redimir por não ter levado as preocupações de Jack a sério o suficiente, garantiu que eu recebesse o valor integral das ações e da pensão de Jack. Com a ajuda de Daniel, criei a Fundação Jack Harrington, dedicada a fornecer assistência jurídica a viúvas que enfrentam disputas patrimoniais e fraudes financeiras. A fundação rapidamente conquistou o apoio de antigos colegas e clientes de Jack, que respeitavam sua integridade. Minha jornada de cura não foi rápida nem linear. Em alguns dias, o peso da dor e da traição parecia insuportável. Entrei para um grupo de apoio para jovens viúvas, encontrando consolo em compartilhar experiências com outras pessoas que realmente me entendiam. A terapia me ajudou a processar o trauma não apenas de perder Jack, mas também de enfrentar a crueldade de Patrícia imediatamente depois. 3 meses após a audiência judicial, eu estava pronto para voltar a lecionar. Meu diretor me recebeu calorosamente, e o entusiasmo dos meus alunos pela arte proporcionou uma distração bem-vinda de questões jurídicas pendentes. Criar beleza ao lado de crianças que viam um mundo com o coração tão aberto provou ser profundamente terapêutico. O escritório de Jack permaneceu intocado por 6 meses. Não consegui entrar no espaço onde ele havia trabalhado tão diligentemente para proteger o nosso futuro. Quando finalmente o fiz, com o gentil incentivo de Eleanor, descobri anotações de projetos que ele esperava realizar, reformas na casa, destinos de viagem, ideias para o meu presente de aniversário. Ele nunca parou de planejar o futuro de vocês juntos, disse Eleanor, enxugando as lágrimas enquanto revisávamos suas anotações. Gradualmente, transformei seu escritório em um estúdio onde eu poderia retomar minha própria arte. A primeira obra que completei foi uma aquarela do Lago Michigan, semelhante à que estava pendurada sobre seu cofre. Coloquei-a no mesmo lugar, uma lembrança tanto do que foi perdido quanto do que restou. O julgamento criminal de Patricia Harrington Miller tornou-se uma pequena sensação nos círculos financeiros. A acusação apresentou provas contundentes, incluindo a documentação meticulosa de Jack. A estratégia de defesa de Patrícia de culpar Jack saiu pela culatra espetacularmente quando os membros do conselho testemunharam sobre sua reputação de integridade. Ela foi condenada a 15 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional por pelo menos 10 anos. O juiz ordenou a restituição dos fundos roubados, garantindo que Patrícia saísse da prisão sem nada. O nome da família sofreu no curto prazo, mas a ação rápida do Conselho para combater a fraude e implementar novas salvaguardas ajudou a restaurar a confiança. Eleanor e eu comparecemos juntas à sentença, não por vingança,
mas para encerrar aquele capítulo definitivamente. Patrícia se recusou a olhar para nós, olhando fixamente para a frente enquanto o juiz proferia a sentença. Enquanto ela era levada, não senti alegria, apenas alívio por sua capacidade de prejudicar os outros ter sido finalmente restringida. 1 ano após a morte de Jack, eu estava ao lado de seu túmulo com flores frescas. A dor não havia desaparecido, mas havia se transformado em algo que eu conseguia carregar sem ser esmagada pelo seu peso. Eu mantive nossa casa, disse a ele baixinho. Cumpri minha promessa de cuidar de Eleanor. Estou encontrando meu caminho, um dia de cada vez. Naquela noite, enquanto Eleanor e eu jantávamos no pátio que Jack havia construído, ela me entregou um diário que eu nunca tinha visto antes. Jack me deu isso para guardar meses antes de morrer, explicou ela. Ele me pediu para te entregar quando chegasse a hora. Acho que agora é a hora. O diário continha os pensamentos íntimos de Jack sobre o nosso casamento, suas esperanças para o nosso futuro e reflexões sobre o que realmente importava na vida. A última anotação, datada poucos dias antes de sua morte, dizia: se o amor é medido pela forma como nos transforma, então o que Dorene e eu compartilhamos é imensurável. Ela me tornou uma pessoa melhor de maneiras que eu jamais imaginei serem possíveis. Seja lá o que vier a seguir, esse amor continua sendo minha maior conquista e meu maior legado. Essas palavras se tornaram minha pedra de toque nos anos seguintes. Acabei reformando a casa, não para apagar a presença de Jack, mas para honrar nossa visão compartilhada e, ao mesmo tempo, criar espaço para minha vida em evolução. Eleanor continuou sendo minha família mais próxima, a mãe que eu havia perdido jovem e reencontrado por meio de Jack. A fundação cresceu, ajudando dezenas de mulheres a lidar com situações semelhantes às que eu enfrentei. Cada história de sucesso me fez transformar a dor em propósito, exatamente como o Jack teria desejado. 5 anos depois de perder Jack, eu estava na minha sala de aula, observando os alunos criarem arte que expressavam suas próprias histórias. Minha jornada da devastação à reconstrução me ensinou que, embora não possamos controlar o que nos acontece, podemos escolher como reagir. A casa que Patrícia tentará roubar havia se tornado não apenas um lar novamente, mas um santuário para a cura e novos começos. Como Eleanor costumava me lembrar, citando Thomas, a verdadeira riqueza não é o que você possui, mas o que você constrói e que perdurará após você. Jack construiu não apenas um lar ou uma carreira, mas um legado de amor e integridade que continuou a moldar vidas muito depois de sua partida, incluindo a minha. Se você já sofreu uma traição de alguém em quem acreditava poder confiar, adoraria ouvir sua história nos comentários. Como você encontrou forças para reconstruir? Às vezes, compartilhar nossas experiências ajuda os outros a saber que não estão sozinhos. Curta este vídeo se ele ressoou com você. Inscreva-se para mais histórias de resiliência e compartilhe com alguém que precisa ouvir que, mesmo após uma perda devastadora, é possível resgatar sua vida e encontrar um propósito novamente. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se, sua história não termina quando a tragédia acontece. Ela está apenas começando um novo capítulo.